Então, hoje, dando continuidade às nossas exposições em Hebreus, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 3. Vamos meditar do versículo 1 ao versículo 6. Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Amém, queridos? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés, ele foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela sua palavra que nos dirige, nos ilumina, abre o nosso coração. Nós pedimos que nessa noite, mais uma vez, diante da sua palavra, conscientes das nossas incapacidades, imperfeições, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos permita, pela sua graça, compreender as virtudes da sua palavra, que redunde tudo isso em edificação para a sua igreja, em amadurecimento para cada um de nós, para que as nossas vidas estejam em posição de adorar ao Senhor constantemente em tudo que nós fazemos. Não percamos, apesar das lutas, das dificuldades, a confiança e a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos a Ti gratos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o alicerce, a base da esperança do povo de Deus no passado, ou na casa de Israel, como nós vemos o autor aos Hebreus aqui colocando, é uma aliança, uma promessa que Deus fez com um servo que é marcante na história daquele povo, que é Abraão. Foi um chamado mesmo celestial, que prometeu que da descendência de Abraão viria alguém que seria bênção não somente para Israel, mas seria bênção para as nações. Outra promessa foi feita também, e parece que nesta promessa, os hebreus, os judeus, colocavam sua maior expectativa, fixaram seu olhar no fato de que Deus disse: olha, essa terra onde os cananeus hoje estão, essa terra será dada para você, Abraão, e para a sua descendência. No entanto, os anúncios não se resumiram a coisas boas, prosperidade, uma descendência farta e uma terra, o que parecia ser tudo o que importava. Teve um anúncio que não foi nada motivador, que veio junto com isso, lá no capítulo 15 de Gênesis, é onde a gente tem isso, entre o 12 e o 15. Deus falou para Abraão o seguinte: olha, a sua descendência, essa descendência por meio da qual virá aquele que fará benditas todas as nações, todas as famílias da terra, essa sua descendência será levada para uma terra estranha. Essa sua descendência será peregrina e ficará em escravidão, sofrendo por 400 anos. Mas não se preocupe, eu vou castigar a nação que fizer isso com vocês e eu vou trazer a libertação. Aí diz a palavra de Deus que, passando o tempo, em cumprimento exatamente essa revelação, nós temos Jacó e Israel indo por direcionamento mesmo de Deus para o Egito. Ali quem era o governador era José, um dos filhos de Jacó. Parecia ser o tempo perfeito para a prosperidade do povo. Só que com o passar do tempo, os anos foram se passando, as pessoas não lembravam mais quem era José, aquilo que ele representou para o Egito, tudo aquilo que ele fez de maravilhoso, e se cumpriu aquilo que a palavra tinha dito. Uma servidão pesada, uma escravidão extremamente dolorosa, não por poucos anos, mas exatamente como Deus disse, 400 anos. Mas como nosso Senhor, Ele é fiel às suas promessas, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aquilo que Ele diz se cumpre integralmente.
as Escrituras registram quando chegou o tempo determinado. Deus ouviu o lamento de Israel. Diz uma palavra, não que ele tivesse esquecido, mas diz o texto que Deus se lembrou do seu povo. E ele se lembrou do seu povo, prometendo antes, muito tempo antes, a libertação. Mas ele colocou em prática o seu plano. Ele decidiu fazer isso por meio de um homem, um servo que até então estava refugiado no deserto, com medo de Faraó. Um homem que acabou de cometer um ato assim complicado, a sua vida foi marcada por uma perversidade, mas Deus o chamou diretamente, deu para ele naquela oportunidade a chance, o chamado de se tornar o Redentor, o Libertador, que tiraria o seu povo do sofrimento do Egito. Essa história é marcante na história do povo hebreu. É uma história, aliás, marcante para todos nós, porque nós sabemos como Deus se revelou naquele momento com braço forte, de forma tremenda. Só que nós precisamos lembrar que de forma paralela, ao mesmo tempo em que há uma história local de libertação sendo construída, se desenvolvendo, caminhava uma outra história. E nessa outra história, Moisés é simplesmente um instrumento para a consumação. Outro libertador tinha sido prometido por Deus, e Deus já tinha preparado antes mesmo da fundação do mundo, mas que seria revelado no tempo oportuno. Nós temos então, de forma paralela aqui, duas histórias de redenção, duas histórias de libertação. Essas duas histórias capitaneadas, conduzidas pelo Deus Todo-Poderoso, que é também misericordioso, mas são duas histórias com dimensões muito diferentes. Uma é por meio de um servo notável, importante, um homem que sim, aceitou o chamado depois de muita dificuldade, aquilo que o Senhor chamou para ele. A outra missão, por meio do próprio Deus encarnado. Uma dessas missões de libertação tem por alvo uma nação, um povo de forma específica. A outra, de forma mais excelente, nações, povos, todo mundo. Em uma é uma liberdade passageira, uma liberdade que logo vai ser cerceada de novo, vai ser tirada, mas na outra, uma libertação definitiva, uma libertação perene, eterna. Em uma delas foi a servidão do Egito, em outra, a libertação do pecado, a libertação do maior peso das nossas almas. Em uma, o nome do personagem é marcante, Moisés, mas na outra, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nós chamamos de nosso Salvador. Moisés, apesar de toda a excelência do serviço dele a Deus, apesar da sua participação em momentos decisivos da história de Israel, ele parecia até então ser um representante perfeito daquilo que Deus faria no mundo, mas ele era tão somente uma prefiguração, era só uma sombra, uma realidade passageira daquilo que nós conheceríamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, seguindo o que o autor aos Hebreus tem colocado até aqui, ele vai dizer agora, Jesus ele é mais excelente, ele é melhor, ele é superior a Moisés. E nós podemos lembrar, ele não está falando isso aqui sem sentido. Os destinatários dessa epístola aos Hebreus são judeus que se converteram ao cristianismo, que declararam sua fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas sobreveio perseguição, lutas pesadas, as pessoas estão sendo aprisionadas, estão sendo empobrecidas por conta da ação daqueles que não aceitam a fé em Cristo. Há uma tribulação forte sobrevindo sobre as suas vidas, e eles estão sendo tentados a abandonar a fé em Cristo e voltar para o judaísmo, que parece ser mais confortável. E junto do judaísmo, abraçar imagens que já são ultrapassadas. Templo, sacerdote, sacrifício, a lei. E essa é mais uma vez uma tentativa, ou melhor, uma palavra desse autor aos Hebreus de trazer encorajamento para as pessoas que têm andado inseguras, para as pessoas que não têm muito certeza da fé que professam, das pessoas que têm olhado para diversos lugares, menos para o lugar que importa, e fazendo isso, tem deixado o seu coração esmurecer, desanimar. Por isso que ele vai começar dizendo para a gente a necessidade que olhemos para o lugar certo, porque é de lá, como ele termina, que ele vai poder concluir. Fixando os nossos olhares naquilo que importa, nós podemos ter confiança e esperança que chegaremos no lugar designado pelo nosso Deus. Vamos então observar o texto, sabendo que Moisés foi uma realidade temporária, mas ele não é capaz de ofuscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o versículo de número 1.
Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. A uma primeira vista, olhando para esse texto aqui, parece não ter conexão nenhuma com aquilo que foi desenvolvido no capítulo 2, mas tem uma intenção do autor de ligar esses dois trechos aqui, tanto é que ele começa falando por isso, ou portanto, e aqui o que vai trazer a conexão com o capítulo anterior, mostrando que continua a mesma narrativa, é o termo que ele usa aqui de forma específica, falando irmãos. No capítulo 2, nós vimos o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso irmão mais velho, aquele que nos trouxe para dentro da família de Deus, aquele que se colocou na nossa posição, se tornou como todos nós, em todos os aspectos, menos no pecado, e ele é aquele que santifica os seus irmãos. Está no capítulo 2, versículo 11 e o 17. O autor, então, ele coloca os destinatários da carta, e todos nós que hoje estamos aqui, pessoas que creem em Jesus Cristo, na mesma posição que Deus nos coloca. Nós não somos pessoas que não têm uma identificação com o nosso Senhor. O que nós somos? Nós somos irmãos, membros da família de Deus. Aqueles que têm a fé em Jesus Cristo foram unidos de uma forma tão excepcional, porque eles são filhos de um mesmo Pai, herdeiros de uma mesma herança, lavados com o mesmo sangue. E a herança, assim como o chamado, veremos mais à frente, a fonte não é uma autoridade humana, mas a fonte é celestial. Aí o autor vai dizer para a gente ainda que irmãos, esses que creem em Jesus são irmãos, sim, mas não são irmãos de qualquer natureza. E essa é a parte mais importante. Ele vai dizer que pela fé em Cristo nós somos santos irmãos. Quer dizer que nós somos separados, consagrados a Deus, cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos irmãos santificados, separados para o nosso Senhor. Pela obra da salvação, meus irmãos, e desde o primeiro versículo, o autor já quer deixar claro para a gente, nós não somos mais chamados de irmãos da depravação, irmãos unidos pela imundície. Nós não somos mais irmãos que se ajuntam por conta da impureza, mas santos irmãos. Irmãos na pureza, irmãos na santidade, irmãos na perseverança em serem mais parecidos com Cristo. Porque nós não estamos mais entregues ao maligno. Nós vimos no capítulo anterior, Cristo morreu a nossa morte, viveu antes a nossa vida, experimentou os nossos sofrimentos, para destruir o diabo e aquilo que nos assolava de mais perto, que era o pecado. O pecado que trazia sujeira, depravação, separação de Deus. Isso em Cristo é superado, e a realidade é que agora somos santos. O que o autor coloca aqui para a gente é ainda mais excelente quando nós pensamos que essa palavra que ele aplica para nós, as únicas outras vezes que ele traz em todo o livro, são usados para coisas excelentes, que são santíssimas. O autor ele aplica aqui para os crentes um adjetivo santo, que na carta ele usa para descrever o tabernáculo. Um lugar santo, o santo dos santos, é um lugar de manifestação de Deus. É um lugar onde esse Deus excelente, puríssimo, santíssimo se revela. Esse Deus que não se contamina com o mal, esse Deus se relaciona nesses lugares. Ele ainda usa para falar sobre o Espírito desse Deus vivo. É o Espírito Santo. A natureza que há nesse Espírito, a natureza que há no lugar santo, no santo dos santos, de pureza, é realidade também entre aqueles que creem em Jesus Cristo. Isso mostra para nós a posição de dignidade que o Senhor nos conferiu. Sendo nós perfeitos? Não. Apesar das nossas imperfeições, nos chamando assim de santos irmãos, ele faz aquilo que ele faz em diversos outros momentos. Antecipa em nós uma realidade que nós ainda não enxergamos de forma perfeita, mas que ele declara. E se ele declara, é mentira ou verdade? É verdade. E verdade absoluta. Então ele mostra para nós que algo extraordinário já aconteceu nessa família. Essa família já foi contagiada por aquilo que é de Deus. Ele, porque Jesus Cristo participou da nossa natureza humana, nós agora compartilhamos a natureza santa de Cristo. Nós somos unidos a esse Deus santo e unidos a um nível essencial. E por que fomos unidos? A partir de um ato do próprio
Deus. Ainda no versículo 1 ele vai falar sobre esse ato. Esse ato tem um nome, que é o chamado celestial. O autor vai dizer para nós que se nós somos chamados de santos irmãos, é porque nós recebemos um chamado que não veio de nós mesmos. Nós recebemos uma convocação que não veio dentre os nossos semelhantes, mas veio das alturas, dos céus, de onde provém toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, como o Tiago coloca para a gente. Veio para nossas vidas um chamado diretamente de Deus, para nos separar para si, para nos aproximar do seu coração, para que nós fôssemos unidos a Ele. E sobre esse chamado é maravilhoso pensar mais uma vez que Paulo, no capítulo 1, versículo 16 da carta aos Romanos, e também no capítulo 11, versículo 29, ele diz que esse chamado é para pertencermos a Cristo. Mas não é um chamado que pode decair. Ele fala o seguinte, esse chamado é irrevogável. É um chamado que não pode ser anulado. Ou como a versão NVT coloca, é um chamado que Deus não pode voltar atrás. Esses santos irmãos que receberam o chamado de Cristo para serem unidos a Cristo, eles têm um chamado que não pode mudar. Um chamado que não é retirado, porque não é conquistado, vem da parte do próprio Deus. Como vimos no primeiro capítulo, Deus no passado falou de diversas maneiras, por diversas pessoas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, que nos chamou diretamente, que falou ao nosso coração. E o que ele disse? A salvação para todos aqueles que creem nesse nome, todos aqueles que se aproximam da graça por esse novo e vivo caminho em Cristo. Por isso que o autor diz, nós somos irmãos santos, participantes do chamado celestial. Mas por isso ser verdade é que ele vai fazer para nós uma exortação. Nós vimos antes ele dizendo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora vem uma nova exortação para nós. Se vocês são santos irmãos, chamados com essa vocação celestial, o que já é esperado de vocês agora é, fixem os seus pensamentos em Jesus. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Outras versões vão dizer que considerem atentamente a Jesus. O autor ele nos convoca, tendo em vista que nossa identidade já foi estabelecida. O alicerce da nova realidade daqueles que creem em Cristo já foi colocado. Qual a minha postura agora, tendo em vista que quando eu creio em Cristo, não sou imediatamente arrebatado desse mundo. Eu continuo submetido a problemas, obstáculos, lutas diversas. Ele fala para a gente, mantenham a mente de vocês em Jesus. Coloquem seus pensamentos em Cristo. Nós não devemos olhar para Jesus somente em momentos específicos da nossa caminhada. Nós não devemos olhar para Jesus Cristo simplesmente quando a vida aperta e nós não vemos alguma saída para a dificuldade que nós enfrentamos. Nós precisamos, segundo o autor, mirar Cristo constantemente. E por que? Ele vai dizer em seguida, porque ele é o apóstolo e o sumo sacerdote que nós confessamos, declaramos publicamente, confessamos ao mundo. O sentido aqui de apóstolo é literalmente enviado, como um embaixador, um mensageiro público que é enviado com alguém para uma missão. E como apóstolo aqui, Cristo vem dos céus ao nosso encontro. Ele é quem comunica a vontade de Deus, ele é quem fala a mensagem de salvação que vem dos céus para as nossas vidas, ele é aquele que fala exatamente o que nós precisamos para viver, ele é aquele que nos guia com a voz desse bom pastor, e ele é quem executa a redenção de forma plena. É o primeiro motivo para fixarmos o nosso olhar em Jesus, porque ele é o mensageiro de Deus que nos mostra qual a vontade do nosso Criador, do nosso Senhor. Só que nós devemos fixar o nosso olhar em Cristo por ser o apóstolo, mas também mais uma coisa que já vimos no capítulo anterior também. Ele, além de apóstolo, é o sumo sacerdote. Ele é a ponte entre nós e Deus. Ele é aquele que fez a mediação, essa aproximação, a conciliação, quando ele ofereceu a sua vida como oferta por minha vida e sua vida.
Ele, como apóstolo e sumo sacerdote, ele é aquele que nos chama do céu, mas ele é aquele também que nos chama para o céu. Porque Jesus Cristo é o enviado de Deus e o sumo sacerdote. Esse enviado vem ao nosso encontro e nos leva ao encontro de Deus. Um chamado irrevogável, um chamado que não pode ser tirado, um chamado que Deus de forma nenhuma desiste. Como apóstolo, nós já vimos isso em algumas oportunidades, nós vemos Jesus Cristo como representante de Deus. Ele é aquele que fala de forma perfeita, como está no capítulo 1. Ele é a exata imagem do ser de Deus, ele é o resplendor da glória de Deus. E como sacerdote, ele nos representa diante do Senhor, para que ao olhar para nós, para as nossas imperfeições, para aquilo que ainda não alcançamos, Deus enxerga o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que está colocado entre nós e Deus, para que nós possamos estar diante dele com total liberdade. Aí, Paulo em Colossenses 3, do 1 ao 2, diz o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. A mesma coisa que o autor aqui diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Porque se nós formos olhar para as coisas terrenas, aquilo que a nossa carne, o nosso coração enganoso nos induzirá a fazer é desistir. Voltar para aquilo que parece mais fácil. Pensar que saindo de Cristo talvez o fardo alivie e as coisas fiquem mais fáceis. Mas como já vimos, não há salvação em nenhum outro, não há nenhuma chance de progresso em nenhum outro. Fora de Cristo tudo se resume à destruição, à morte e ao pecado. Aí diz o versículo 2 o seguinte: esse Jesus Cristo, que é o apóstolo, o sumo sacerdote, em quem devemos fixar o nosso olhar, ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. É aqui que o autor introduz essa figura que eu usei na nossa introdução. No pensamento judaico, Moisés ocupa um lugar singular. Um lugar importante, que é muito difícil você tentar até falar qualquer coisa contra Moisés, como no tempo de Jesus, que isso custava imediatamente a morte. Estevão experimentou isso, Jesus experimentou isso, falou contra Moisés, contra o templo, está acabado. Você é uma pessoa que perverte a realidade de Deus. Porque, além de ser o libertador do povo desse cenário desolador do Egito, ele foi um homem com quem Deus falou pessoalmente, face a face, como um amigo. Respeitem meu servo Moisés, porque com ele eu falo como não falo com mais ninguém. Além disso, ele organizou Israel como nação, ele recebeu a lei diretamente da parte de Deus, essa lâmpada para os pés de todo judeu, e ele escreveu esses 5 primeiros livros das Escrituras. A voz de Moisés para aquele povo tinha se tornado praticamente a voz de Deus. Eles não conheciam outra forma de Deus comunicar a sua vontade, senão por meio de Moisés. Aí nós olhamos para a sua história. Apesar da sua resistência em assumir o papel que Deus designou e ter sido no final da sua vida impedido de entrar na terra prometida, apesar de todas as oposições, não foram poucas, como o autor aos Hebreus inclusive vai colocar no restante desse capítulo 3, Moisés foi um homem fiel. Ele nunca vacilou na fé de que Deus cumpriria aquilo que ele prometeu. E nunca deixou de ser vívido na memória do povo, principalmente desse povo judeu, que Moisés foi um homem fiel. Um homem que era digno de confiança. Um homem que merecia que os nossos olhares ficassem diretamente nele. Afinal, Deus não teve relacionamento com nenhum outro homem como teve com esse. Era a pessoa mais admirada do Antigo Testamento. E essa declaração que aparece aqui sobre a fidelidade de Moisés não é uma declaração inédita desse autor aqui aos Hebreus. Ele está repetindo algo que o próprio Deus disse. Lá em Números, capítulo 12, versículo 7, Deus disse a respeito de Moisés: Moisés é fiel em toda a minha casa. Para Deus olhar em sua absoluta santidade, olhar para alguém e dizer assim, foi alguém fiel, como é que as pessoas não confiariam nesse homem? Como é que não seguiriam a sua voz? Só que, se para o povo Moisés é digno de confiança e deveria ser considerado por ser um servo excepcional e fiel, todos devem saber, é o que o autor vai inaugurar aqui a partir de agora,
Jesus Cristo é um exemplo de fidelidade que merece nossa atenção mais do que Moisés. Só que à primeira vista, se você colocar em um critério aqui objetivo, sem pensar nas coisas espirituais, parece que não tem tanto motivo para se confiar em Jesus Cristo, ao invés de confiar em Moisés. E eu vou dizer para os irmãos por quê. Se a gente compara a vida de Moisés a Jesus, quem olha com o olhar humano, alguns poderiam dizer que Moisés é superior. Os seguidores de Moisés viram multidão, todo o povo viu aqueles milagres no Egito, por intermédio de Moisés. O povo viu o monte pegando fogo e tremendo, e Moisés no meio de tudo aquilo. A libertação da escravidão, parece que o responsável foi Moisés. Os discípulos de Jesus podiam contar um pequeno grupo ali de pessoas desprezadas, alguns milagres locais, até quando acontecia coisas extraordinárias, ele, não contem para ninguém, não falem o que aconteceu. Quando a gente olha para a oportunidade da morte de Moisés, ele morreu em um monte, com dignidade, foi enterrado por anjos. Jesus passou por uma morte como um ladrão, uma morte desonrosa, cruel, usando o túmulo ainda emprestado. Quando olha assim, se ficássemos nessa comparação, certamente pensaríamos, realmente vale a pena isso que esse povo está pensando. Deixar Jesus seguir Moisés. Ele parece ser aos nossos olhos alguém que merece a nossa confiança. Parece ser mais sólido, mais imponente, mais confiável. Só que o autor aos Hebreus vai colocar para a gente aqui que apesar de existirem alguns paralelos, algumas semelhanças entre Moisés e Jesus Cristo, há diferenças que são colossais. E não necessariamente dizem respeito àquilo que pode ser testemunhado por todos, mas diz respeito à essência de Cristo. A comparação entre Jesus e Moisés para dizer que Jesus é mais excelente não está nos feitos de cada um, não está nas circunstâncias da morte, mas está na identidade de cada um deles. O fato de que Moisés é um servo comum, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, um com o Pai, aquele que é excelente em cumprir a vontade de Deus, que foi fiel mais do que Moisés, aquele que o constituiu. Aí vamos então ver o versículo 3 e o 4. Diz aqui: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Jesus, para o autor aos Hebreus, e é muito claro, já que a gente considera tudo que ele disse até aqui, é maior do que Moisés. E para comprovar, ele vai usar uma metáfora aqui simples e bem direta, que é a ideia de casa. E quando nós lemos, já para antecipar, quando ele fala aqui de casa de Deus, ele está falando exatamente do povo de Deus. Ele está falando daqueles que são chamados com a vocação de Deus. Em tempo, Israel. Agora, todo o povo de Deus, a família que foi unida por meio de Cristo. E no seu relacionamento com esse povo, com essa casa de Deus, Moisés, diz o texto aqui, o autor vai dizer, era simplesmente um servo, um empregado da casa, alguém que cumpria ordens. Mas o dono, o edificador, quando nós lemos aqui construtor, não pensamos em alguém que foi contratado para construir, mas aquele que ordena, provê, edifica por si só a casa, porque tem autoridade para isso. E o que o autor está dizendo para a gente é: Jesus Cristo é exatamente esse. Deus, ele é aquele que é maior do que quem serve na casa, e ele é maior do que a casa toda, porque foi aquele quem criou, que sustentou, que manteve todo esse povo, já que estamos falando disso. Então, aqui nesse relacionamento com a casa de Deus, Moisés é servo, Deus é o dono. Então, por maior glória que Moisés pudesse ter no contexto do povo de Deus, o ministério dele era servir. Cristo, por outro lado, é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele é aquele que sustenta tudo que existe, cada pessoa desse universo, com a sua palavra poderosa. Se há ordem no universo, é porque Cristo sustenta o mundo, inclusive esse povo, a terra, a sua plenitude, o mundo, todos que nele habitam, pertencem a Cristo, pertencem ao nosso Senhor. No chamado de Moisés, quando ele ainda estava lá, como criminoso, perseguido, fugindo de Faraó no deserto, o filho já existia, já estava lá. Se nós olharmos quando Jacó foi chamado de Israel a primeira vez, o filho já estava lá.
Quando Deus fez essa promessa lá de Gênesis 12, Gênesis 15 a Abraão, o filho já estava lá. Porque antes que o mundo existisse, ele registra isso em João 8,58. Eu sou. Aquilo que é dito em relação a Yahvé, que é um título que resume a sua eternidade, que resume a sua grandeza, Jesus Cristo identifica plenamente. Antes que Abraão existisse, antes que o mundo existisse, eu sou. Ele não foi criado, ele não apareceu em um momento específico da história e depois deixou de existir. Ele sempre existiu e sempre existirá. Por isso que o autor diz para a gente, como é que eu vou fixar o meu olhar naquilo que é passageiro? Como eu vou fixar o meu olhar naquilo que agora é, mas daqui a pouco não mais será? Fiquem os seus olhos nele. Não voltem atrás. Não voltem para Moisés. Não voltem para tudo aquilo que para você pareça agora ser um porto seguro. Não busquem providência em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Porque diante de todas as figuras importantes que pareçam oferecer o pronto socorro, diante de qualquer outra pessoa que pareça excelente, gloriosa, que possamos ver ou imaginar, a declaração do autor aos Hebreus para a gente sempre vai ser, a gente tem que guardar no coração: Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é superior, Ele é mais excelente. Vamos ver o versículo 5. Diz assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. O autor está acumulando aqui razões para que nós fixemos o nosso olhar em Cristo. Elevemos nosso pensamento para Ele e deixemos que essas circunstâncias não nos abalem. Então ele diz agora o seguinte: Moisés, ele foi fiel na casa de Deus. Servindo ao povo de Deus, à família de Deus, ele foi um servo importante. Só que a sua liderança, o seu ministério era somente por um tempo. Já o ministério do Filho de Deus, não. Ele governa a casa de Deus. Ele governa o povo de Deus para sempre, por toda a eternidade. O seu ministério de cuidado, provisão, socorro nunca é substituído. A aliança feita com Cristo não passará jamais, permanecerá para sempre, porque Jesus sempre foi o sentido, a finalidade dessa história completa, de que Moisés era somente uma parte, uma pequena porção, mas Cristo era o alvo dessa história. Ele era o ponto alto dessa história. A aliança com Moisés foi passageira, já a aliança com Cristo, firmada no seu sangue, é nova, de uma nova natureza, uma nova história, com essência totalmente diferente de tudo aquilo que nós já conhecemos, e uma aliança eterna. Além disso, o que o autor vai colocar para a gente aqui no versículo 5, tem outro ponto que mostra para a gente que Jesus é superior a Moisés. Jesus, como o autor diz aqui, ele é o cumprimento daquilo que Moisés anunciou, porque Moisés deu testemunho dele. No relato do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46, diz que Jesus estava em mais um daqueles embates com os líderes religiosos. Ele tinha curado uma pessoa no sábado e tinha feito uma declaração que era escandalosa para aqueles homens. Jesus falou que era o Filho de Deus. Esses líderes religiosos tinham sua confiança, segundo eles, em Moisés, eram estudiosos das Escrituras, mais do que isso, se achavam guardiões da cadeira de Moisés, daquilo que Moisés tinha colocado. Só que Jesus disse para esses homens o seguinte: se vocês de fato crescem em Moisés, se vocês fossem seguidores de Moisés, vocês creriam em mim, porque ele escreveu ao meu respeito, ele testemunhou sobre mim. O próprio Moisés, como ele pode ser superior a Jesus, se aguardava com expectativa, apontava a vinda de alguém mais excelente do que ele. Lá em Deuteronômio 18, versículo 15, é Moisés falando: olha, o Senhor, seu Deus, Moisés como profeta, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque ele é o próprio Deus falando. Porque é aquele que revela a vontade de Deus de forma perfeita, porque não é simplesmente um mediador. Embora seja o enviado de Deus como provisão para a humanidade, para prover a humanidade de revelação e de salvação, ele é o próprio Deus, o Filho unigênito, que é um só com o Pai. Moisés, então, os irmãos acham que pretendeu em algum momento ofuscar Jesus. Se ele pudesse visualizar tudo aquilo que esses líderes religiosos faziam, ele ia falar: quantos tolos,
como são insensíveis, como não percebem, como a salvação está diante deles, eles estão olhando para mim, um homem frágil, imperfeito, que não foi capaz de cumprir tudo o que Deus disse. Não tem como pensarmos nisso. Moisés apontou com expectativa a vinda do Messias, porque somente ele seria a esperança verdadeira de libertação da humanidade e o cumprimento definitivo daquilo que ele falou. E por fim, versículo de número 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Nós lembramos aqui feitos poderosos que foram manifestos por meio da vida de Moisés. Circunstâncias que poderiam fazer qualquer pessoa dizer, não há nenhum como ele. Realmente ele é digno de confiança. Só que se olharmos atentamente a história dele, nós veremos que ele não conseguiu levar os israelitas para dentro da terra prometida. Ele não conseguiu conduzir o povo que Deus colocou sob a sua liderança ao destino que era esperado por Deus. Ele sim foi um homem fiel, e não podemos questionar, porque Deus disse que ele era um homem fiel, só que ele desobedeceu a Deus. Ele teve uma obra incompleta, uma obra imperfeita. E lá em Números, capítulo 20, versículo 12, tem a consequência dessa desobediência, da falta de confiança de Moisés em Deus. Números 20, versículo 12. Diz assim: visto que vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu dou a eles. Essa é a realidade de Moisés. Um servo fiel que merece o seu reconhecimento por ter sido instrumento de Deus? Sim, mas alguém totalmente diferente de Jesus. Não tem nem como comparar. Enquanto ele foi um homem de obra incompleta, um homem que não conseguiu levar a sua missão até o fim, Jesus é digno de maior glória do que Moisés, porque diferente de Moisés, foi obediente até o fim, obediente até a morte, cumpriu plenamente a sua missão. Ele suportou a morte de cruz para nos salvar. Ele não deixou nenhuma parte da sua obra sem cumprir. Ele pode declarar, e é o único que pode declarar isso sobre a história, que não ficou nenhum só ponto sem ser observado. Aí ele diz: está consumado, está feito, não tem nada pendente, está completa a obra. E por estar completa a obra de Cristo, diferente de Moisés, é porque ele pode declarar para nós, tendo vindo dos céus, ele tem poder de nos levar para o céu, de compartilhar conosco esse lugar que pertence a ele. Somente nas mãos de Jesus, meu irmão e minha irmã, somente nesse Cristo está o poder para salvar. Moisés está morto. Ele é um servo que é lembrado pela fidelidade, mas que não tem autoridade para salvar ninguém. A lembrança dessa salvação, da libertação do Egito, não salva ninguém. Olhar para o testemunho de fidelidade de Moisés não salva ninguém. A lei perfeita, boa, agradável para o povo naquela época, que parecia ser tudo o que importava, não era capaz de salvar ninguém. Nada disso. Moisés hoje, a lei está aqui escrita, mas Moisés não fala ao coração de ninguém. Moisés não chama ninguém ao arrependimento. Já Jesus, sim, ele está entronizado, perfeitamente colocado numa posição mais excelente do universo. E como temos visto até aqui, ele não simplesmente nos chama para os céus, mas ele trilha todo o caminho junto com cada um de nós. Ele é quem nos socorre nas nossas aflições. E não simplesmente nos chama: alcancem a vocação celestial que eu construí. Mas ele nos leva até a finalidade garantida por Deus. Por isso que o autor coloca: devemos fixar os nossos olhos em Jesus. Reconhecê-lo como enviado de Deus pela humanidade, que fez tudo o que precisava. Com a graça excelente, ele não deixou um só ponto de fora. Então ele é o libertador do mundo.
de toda a humanidade, mas eu posso falar de forma pessoal. Cristo é o libertador da minha vida. Somente nele eu posso encontrar a firmeza necessária para seguir até o alvo da minha fé. Para que a minha infidelidade, fora de Cristo, a minha infidelidade vai me impedir de chegar perto de Deus. Mas em Cristo, as minhas imperfeições não são mais uma limitação, porque aquele que está em Cristo não há mais condenação nenhuma para ele. Moisés não conseguiu conduzir o povo de Deus à sua finalidade, para o fim designado, mas Cristo sim. E nós somos essa casa, segundo o autor coloca aqui, com uma condição. Existe uma condição para isso. Se nos apegarmos firmemente à confiança e à esperança que Cristo oferece. Ou em outra versão, se nós continuarmos firmes até o fim, confiantes e cheios de esperança. Nós precisamos nos agarrar a Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Ele permanentemente. Aquilo que tenta desviar o nosso olhar, nós precisamos ser vigilantes para que não tire o nosso foco. Porque a esperança que há nele é que todos nós seremos levados ao alvo da nossa fé. E qual o alvo da nossa fé que ele garante? O prêmio do chamado celestial do Cristo Jesus. A vida eterna. Habitar com Deus por toda a eternidade. Eu ser transformado e não ter mais pesando sobre mim toda essa dificuldade de uns joelhos vacilantes, de uma vida trôpega, as lutas desse mundo. Isso, esse sonho com a eternidade, em outras religiões, em outras doutrinas, seria simplesmente uma possibilidade, um potencial. Quem sabe, se você trabalhar para isso, talvez seja uma realidade para você. Mas o que o autor está colocando aqui, basta que nos apeguemos a Cristo. Basta que confiemos na sua providência. Basta que esperemos nele, porque ele é fiel como filho sobre a casa de Deus. Então aquilo que ele promete para nós não é incerteza, mas é certeza, segurança. O chamado final desse trecho aqui para nós é que, observando a fidelidade de Moisés, mesmo na sua imperfeição, que observando a fidelidade de Jesus Cristo como aquele que é fiel absoluto sobre a casa de Deus, é que sejamos nós também fiéis ao quê? A esperança que nos foi revelada. Essa esperança que só pode ser encontrada no nosso libertador, no nosso Redentor, que não ficou preso em um momento da história, mas nessa noite está presente para nos socorrer, para nos libertar, para agir na nossa vida. A oposição, meus irmãos, que nós suportamos pode ser violenta. As circunstâncias da vida podem ser diariamente amedrontadoras. A gente pode olhar para a dificuldade nos cercando de muito perto e pode parecer que a fé não está acrescentando nada a você. Mas nós precisamos manter o olhar fixo em Cristo, porque nós sabemos que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Tribulações podem se acumular, a minha vida pode perecer, mas a finalidade da minha vida será alcançada nele, porque a esperança que Ele oferece não é incerteza, mas é uma esperança que não decepciona, que é âncora para as nossas almas. Aí sim, o verdadeiro porto seguro. E eu queria que, para que isso ficasse marcado nos nossos corações, você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. E eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. 1 Pedro 1, do 3 ao 7. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece com um propósito, para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, ela seja provada e resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado.
que diante de tudo que foi ouvido nessa noite, nós declaremos como Paulo declarou em Filipenses 3, versículo 14: confiantes em Cristo, com os corações apegados firmemente a Ele, com a nossa esperança viva, que declaremos o seguinte: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar?